Você teve uma passagem pela Marinha. Como é que foi quais foram as suas experiências na Marinha? Quando você chega no 6º ano de medicina, quem não serviu às Forças Armadas com 18, exatamente porque iria estudar medicina, odonto, a farmácia, algumas profissões, você tem o seu serviço militar adiado até se formar. No 6º ano, eu me lembro, na minha época, você era confrontado com a seguinte pergunta: quer servir como médico? E a minha resposta foi sim. Bom, então você vai lá no dia tal, no Palácio Duque de Caxias, ali na Praça da República. Aí eu me lembro que eu cheguei lá, aquilo ali é dependência do Exército. E foi até uma situação interessante, porque no local da Marinha, lá na mesa da Marinha, tinha uma fila enorme. Na mesa da Aeronáutica tinha uma fila pequena. Na mesa do Exército não tinha quase ninguém. Ou seja, a maioria dos médicos queria servir a Marinha. Mas por quê? Porque a Marinha estava começando um hospital espetacular, onde eu fiz a minha residência médica, que é o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins. E todo mundo queria ir para lá. Inclusive lá eu fiz a minha residência médica de neurologia. Eu me apresentei, passei na prova interna de todos os médicos do Brasil, 35 fariam a residência. Eu fui para lá e comecei a residência. Só que eu piruava a parte operacional. Eu queria fazer a parte operacional também. Tanto que os meus grandes amigos eram os fuzileiros navais da segurança do Marcílio Dias. Aí eu consegui piruar alguns estágios que normalmente o médico não fazia. Eu me lembro uma vez, nós tínhamos uma parada diária, 7h30 da manhã, os residentes do 1º, 2º e 3º ano eram 35, 30 e 25 total. O nosso preceptor, que já faleceu, um excelente urologista, Bringel, ele falou assim: recebi um rádio, né, se falava isso, um rádio do 1º Distrito Naval. Amanhã eu tenho que apresentar 5 médicos no porta-aviões, que era o Minas Gerais, para fazer uma missão que nós chamávamos de comissão de 3 semanas. Alguém é voluntário? Eu. Imediatamente. Dos 5 eu fui o único voluntário, os outros foram sorteados, ninguém queria. Aí chegou no porta-aviões, falei, eu quero voar nos helicópteros, no avião. Naquela época o avião era o P-16, antissubmarino, o avião da FAB, que tripulava o Minas Gerais. Eu piruei tudo. Eu voei nos helicópteros SH-3 Delta, que eram helicópteros grandes, nos esquilos, que eram menores, nos aviões. Eu piruava o posto lá, o passadiço, que era a ponte de comando. Enfim, eu tive uma vivência na Marinha, não só como médico, fazendo residência num excelente hospital, com excelentes profissionais, mas piruei várias coisas operacionais. Por quê? Porque eu gostava. Era uma atividade que eu gostava, que não é muito comum para o médico, né? Não é muito comum. Foi a experiência no Comanfim? Muita gente chama de estágio, mas o Comanfim é um curso duro, mas é duro, né? Não, o Comanf é muito duro, na Amazônia. O Comanfim é um estágio de 8, 9 dias. A única coisa que eu me lembro, quer dizer, algumas coisas, né? Porque apanhei muito, enfim. Eu passei 8 dias com a mesma roupa, molhada. Meus pés ficaram completamente destruídos. Nos primeiros dias, eu tive uma sede. Nós tínhamos uma sede absurda. A sede incomoda mais do que a fome. E nós vivíamos molhados e mosquito. No 3º dia em diante, você já não presta atenção mais nos mosquitos. Você fica quase anestesiado. Foi uma boa vivência. Aprendi alguma coisa de sobrevivência, procurar comida, montar tenda, barraca para ficar, enfim. E passar a noite acordado e identificar barulhos. Embora o Comanfim seja aqui no Rio, em algumas montanhas ali de Campo Grande, da Batalhão Toneleiro, enfim.
Você aprende muita coisa. Para o médico, para mim como médico, embora eu gostasse disso, eu acho que foi uma experiência ímpar. E eu fiquei no Marcílio Dias quase 3 anos. Em determinado momento eu fui passar férias nos Estados Unidos, recebi um convite para fazer um estágio, um aprendizado na minha área, que eu fui o pioneiro, dor de cabeça. Eu fui o pioneiro disso no Rio de Janeiro e um dos pioneiros no Brasil. Eu voltei e fui com o meu chefe, Lúcio Portugal, excelente neurologista. Fomos ao diretor do hospital. O doutor Abush queria passar um tempo nos Estados Unidos, fazer um estágio. Falei, olha, pode ser não remunerado, posso pedir uma licença. Sabe o que ele falou para mim? Meu filho, Estados Unidos não é para tenente. Falei, o senhor tem razão. Saí da sala dele e pedi baixa. Aí saí da Marinha. Passei um tempo nos Estados Unidos, até que em 1986 eu perdi meu pai, tragicamente, num assalto, e decidi participar da polícia de alguma maneira.